Bom, vai começar a coletiva aqui da CNB com o do Chloe e com o Yamp. A gente tem que, claro, dar um close lá no Crocs antes de começar oficialmente. Agora a gente vai começar oficialmente para a assessora não ficar tão brava. Boa tarde, senhores. Parabéns pela vitória. Eu vou pedir para vocês pegarem o microfone para responder. Eu queria saber do Chloe. Você aparece menos aqui nas coletivas. Então, como você tem se sentido nessas primeiras rodadas na CNB, que tá ali, né? Nem tão ruim, nem tão boa, mas hoje saiu vitoriosa. Então, fala um pouco como que você tem se sentido nesse seu CBLOL. Acho que ainda estou me acostumando com jogar o CBLOL mesmo, tipo, bate um pouco de nervosismo. Na primeira semana foi muito mais que nessa. Acho que a melhor palavra para descrever é que eu ainda estou me acostumando com tudo isso. Legal. Como é que está sendo a sua experiência no stage, né? Que você foi pro stage lá na Superliga, mas é a sua primeira vez aqui no CBLOL, certo? Já está se acostumando? Como é que está sendo, especialmente, ir pro stage? Lá na Superliga eu posso dizer que é bem diferente do CBLOL, mesmo lá ainda tinha torcida, só que eu acho que aqui pesa muito mais que lá, mesmo tendo torcida, pelo clima e tal, pelo tudo. E eu acho que a palavra acostumando ainda se encaixa, que ainda estou me acostumando. Puxando esse gancho, tá com saudade da torcida? Tô. Seria se tivesse torcida no CBLOL. É porque ele gosta de gritar bastante, então. Bom, vai lá. Ok. Eu queria saber o que vocês chegaram de falha na Kabum, que vocês souberam explorar com facilidade para estar aí levando o jogo hoje. Eu acho que a gente nem focou muito na Kabum. A gente ontem mesmo olhou de novo, sabe, com um olhar de fora assim, do nosso game, porque a gente errou contra a RDP. Então foi mais de focar nos nossos pontos fortes dentro do jogo e não focar, sabe, no que a Kabum tá jogando mal ou não. A gente se preparou contra eles 100%, então eles jogando mal ou bem a gente, sabe, estaria preparado. Então foi mais isso, a gente focou nos nossos pontos fortes e não neles. Independente da má fase que acabou esteja no CBLOL, são 2 semanas apenas, mas ganhar de um bicampeão nacional traz algum gás para a equipe, dá algum ânimo para vocês? Acho que no momento não, porque a Kabum tá numa má fase, então é um time, sabe, que não dá tanto gás como vencer, sei lá, da RDP ou do Flamengo, são os melhores times, na minha opinião, do campeonato. Então, deu um gás sim, porque a gente tinha aquela rivalidade do ano passado contra a Kabum, que tirou a nossa final direta. Então, foi mais pelo ano passado e não pelos jogadores da Kabum e afins, assim. A minha pergunta vem muito nesse gancho de vencer a Kabum, que é bicampeã. Vocês tiveram um contraste gigante nessa semana, porque ontem vocês jogaram com um dos times que é destaque no campeonato, que é a Redemption, nessas primeiras semanas, e hoje jogaram com a Kabum, que nesse momento está aí juntando pedra por pedra e ainda não conseguiu uma vitória. Como que foi para vocês essa semana? Vocês sentiram o peso de enfrentar um time que está despontando e também o alívio de pegar um time que está cambaleando no campeonato? Eu acho que essa semana foi bem parecida com a última, no quesito de que no primeiro dia a gente hesitou muito em fazer as coisas e no segundo dia a gente entrou pra cima dos caras, entendeu? Eu acho que a primeira semana é bem parecida com essa, entendeu? Então, não sinto que teve diferença entre os times que a gente jogou contra. A gente estava mais focado no nosso do que no deles. Eu acredito que no primeiro dia da semana, sabe, sábado, assim, a gente sempre chega confortável. Acho que a gente sabe, na nossa cabeça, a gente sabe que, sabe, é um time que está caminhando, está sendo bom, assim, em treino e tal. Então a gente chega meio que, não com um salto alto, respeitando, mas a gente chega, sabe, confortável. Claro. Se a gente fizer o nosso básico, a gente vai vencer. Mas no momento que a gente, sabe, toma uma cacetada, assim, e acorda, como foi contra a NTZ, porque a gente chegou muito salto alto, eu acho, no começo do campeonato. Nem foi nervosismo e tal. Então a gente tomou uma cacetada, olhou o jogo de novo e veio mais preparado, mais focado assim, no que a gente é bom mesmo. E em nenhum momento a gente respeitou nenhum jogador. Eu acho que todos os times têm grandes nomes. Eu acho que nenhum time está, sabe, faltando jogador bom. Eu acho que está sendo bem disputado mesmo, cada time assim. Então, pegar, como foi semana passada, a ETZ no primeiro dia, que estava vindo bicampeão da Superliga, e pegar a Cade, sabe, que todo mundo estava falando que estava mal, eu acho que
não foi isso, porque a Cade eu vejo um time sendo, sabe, bem forte também pelos jogadores que ele tem no elenco. E hoje também foi a mesma coisa. Ontem a gente perdeu com a RDP, sabe, que olhando pelos novos jogadores é mais fraca, mas eu não enxergo assim. Então a gente respeitou ontem a RDP e hoje respeitou a Kabum, então foi mais a nossa preparação mesmo de um dia para o outro. Legal. Vocês começaram o CBLOL com o público vendo vocês como candidatos a rebaixamento, né? E agora vocês não tiveram o pior dos começos, né? Vocês tiveram um bom início no CBLOL. Vocês acreditam que vocês estão numa posição, que a CNB está numa posição confortável na tabela e nessas 4 rodadas que aconteceram até agora? Na minha opinião, a gente está confortável no campeonato, porque é comum, sabe, a fanbase assim, ver novos jogadores que não conhecem, sabe, falar, meio que julgar assim, só de não conhecer o jogador. É comum de fazer isso, então eu não liguei muito de falar que o nosso time vai ser rebaixado ou não, porque o começo do campeonato está sendo, sabe, totalmente diferente do que todo mundo esperava. Sabe, a Kabum na lanterna com grandes times como o Cade, que vinha, sabe, com um reforço muito grande do lado. Então, eu acho que o campeonato ainda tem muito caminho, não pode falar quem vai ser rebaixado ou não. A Kabum mesmo, o split passado deu a volta por cima, sabe, estava na lanterna também. Então tem que respeitar cada semana e vai da preparação de cada time. E eu não levei em consideração essa frase que todo mundo está falando por aí, não. Uma pergunta para o Duplo. Por que você acha que alguns times acabam tendo muita dificuldade para colocar em prática na competição o que eles colocam no treino? Porque tem muitos times, a CNB já teve momentos assim, que iam muito bem nos treinos, mas chegavam no CBLOL eles acabavam falhando e não conseguiam ter o mesmo desempenho. Eu não posso dizer tanto isso porque eu não tenho tanta prática, mas o que eu enxergo é um pouco de medo e receio de fazer as coisas. Eu acho que nós mesmos somos um bom exemplo disso. Os nossos primeiros jogos no sábado, a gente jogou com muito medo, com receio de fazer as coisas, e nos jogos de domingo a gente jogou indo pra cima, como a gente joga nos treinos. Tipo, dando um risco, mas não, tipo, indo só pelo safe do safe. A gente tava arriscando, mas estava indo pra cima. Eu acho que esse é o ponto. Na semana que vem vocês vão pegar o Uppercut no sábado, que é um time que tá vindo bem forte, né? O que vocês esperam para essa série contra eles? Acho que preparação a gente vai vir igual contra todo o time. Como eu disse, nenhum time, sabe, eu tô vendo como um time fraco. E a Uppercut, sabe, tá mostrando aí sua força total, que é a bot lane, na minha opinião, que tá sendo, sabe, os caras que estão puxando o jogo muito. O DMG é um cara que sabe controlar muito bem o mapa. Então vai ser na nossa preparação mesmo em cima deles. Eu acho que se a gente jogar bem, sem medo, a gente vai dar um jogão bem da hora de se assistir e a gente vai sair vitorioso. Cara, eu tenho uma pergunta, eu acho que vai ser a última por causa do tempo. Eu pedi pra galera enviar, a galera que me acompanha, então é uma pergunta um pouco fora da casinha, tá? Primeiro é pro Duclos, me enviaram se você tem algum segredo, porque foi uma garota que enviou a pergunta e perguntou como que você cuida do seu cabelo, porque ele é melhor do que o dela. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E, encaixando a pergunta, outra pessoa viu o seu croque de ontem e queria saber se é estilo ou conforto. Então, primeiro Duclos. Eu passo shampoo e condicionador, é isso. Todo dia. É genética. O estilo e conforto, né? Crocs é bem confortável. É um chinelo que dá pra usar em qualquer canto, sem receio, então tô usando aí de conforto e estilo. Só faltou ter uma teia ainda. Bom, acho que dá tempo de mais alguma pergunta. Eu tenho mais uma, se ninguém tiver. Beleza, posso fazer? Yamp, ontem, na situação de derrota, agora não é mais uma pergunta tão cômica, você foi o único da CNB que veio aqui, então mostra um pouco de liderança. Queria saber se você tem realmente interesse de se transformar numa figura como o Lupe, que é conhecida por assumir o risco de falar em qualquer uma das situações, se você se vê bem nessa posição. Eu acho que nem é sinal de liderança, eu acho que é sinal de profissionalismo. Eu acho que, sabe, perdendo ou ganhando, a gente tem que ter o respeito de dar uma resposta. E não, sabe, ficar remoendo assim, ainda mais com um jogo, sabe, muito pegado. Eu não senti muito assim a derrota. Eu senti a derrota, mas não muito como foi contra a NTZ.
foi uma semana um dia mais difícil assim, de engolir a derrota. Mas eu acho que é mais não de liderança e sim profissionalismo. Obrigado, gente. Valeu. Sim.